Bem, pessoal, vamos agora iniciar o estudo do roteiro 9, né, cujo conteúdo programático envolve a teoria dos precedentes, o julgamento de casos repetitivos e o incidente de assunção de competência. É um roteiro bem extenso, né? Vocês estão vendo aí com 81 slides diferentes e que eu vou separar em vários blocos de 30 minutos aproximadamente para não ficar muito extenso, até porque eu teria dificuldade de colocar, se fosse uma aula completa, colocar no YouTube devido à limitação. Então essa será a aula 1 e depois terão outras aulas aí, aula 2, aula 3, aula 4, eu acho, em relação a esse roteiro, tá certo? Então vamos iniciar com o estudo da teoria dos precedentes, certo? Esse aí é o primeiro ponto, né, onde a gente vai entender, compreender os precedentes no direito brasileiro a partir do Código de 2015 e depois a gente vê algumas ferramentas de formação de precedentes através dos julgamentos de casos repetitivos, onde eu vou ter especial repetitivo, extraordinário repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas e, por fim, o incidente de assunção de competência, que não é repetitivo, mas também que forma precedentes vinculantes no direito brasileiro, tá certo? Então, vamos iniciar a teoria dos precedentes. E aí eu trago para vocês um conceito do professor Freire de Dias Júnior, que diz que, em sentido lato, o precedente é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo elemento normativo pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. Então, antes da gente estudar precisamente os elementos da teoria dos precedentes, é importante que vocês já atentem, né, para uma questão que o Código de 2015, ele muda completamente a forma do sistema brasileiro encarar as decisões judiciais, né, ou seja, as decisões dadas pelos tribunais superiores, as súmulas, ou melhor, os enunciados das súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores, visto que aí, na sistemática do Código anterior, o que acontecia? O Tribunal Superior, ele poderia dar uma decisão, ou ele poderia editar uma súmula, e nem o próprio tribunal, nem os órgãos judicantes a eles vinculados, a ele, Tribunal Superior vinculado, teria a obrigação ou a obrigatoriedade de seguir aquela decisão. Ou seja, tanto as súmulas como as decisões, elas eram meramente persuasivas. O judiciário, o juiz de primeiro grau, os tribunais locais e o próprio Tribunal Superior, os demais membros que compõem o Tribunal Superior, aplicariam aquele precedente, ou melhor, aquela decisão, se quisesse. Não existia obrigatoriedade, a não ser em se tratando de duas situações, uma relacionada àquelas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que desde a década de 90, aquelas legislações sobre a DIN, a ADC, etc., traz a previsão de que as decisões dadas pelo Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade, elas são erga omnes e vinculantes, então teria uma decisão precedente vinculante, e com o advento da emenda constitucional 45, foi introduzida as súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, essas duas ferramentas, elas criavam no sistema anterior, e é óbvio que no sistema atual continuam criando precedentes vinculantes. Todavia, né, as súmulas que não fossem vinculantes do Supremo, ou as decisões dadas pelos tribunais superiores, em julgamento de casos repetitivos, como acontecia no STJ, no procedimento de julgamento de recursos especiais repetitivos, mesmo sendo o tribunal responsável por uniformizar a jurisprudência do país, as decisões dadas por ele não vinculavam. Ou seja, os juízes, os
desembargadores dos tribunais locais e os próprios ministros do Tribunal Superior aplicavam aquela decisão ou aplicavam aquela súmula se quisessem. Como ela era apenas um instrumento de persuasão, ou seja, é uma simples indicação do entendimento do Tribunal Superior sobre determinada matéria, eles aplicavam se quisessem, senão, dariam seu próprio posicionamento. Pois bem, essa sistemática, ela sofre uma substancial alteração com o Código de 2015, né? Porque com o Código de 2015, e aí a gente vai dar uma olhadinha nesses artigos 926, 927 e 928, apesar de serem poucos artigos, mas eles mudam completamente a ótica da aplicação dos precedentes do direito brasileiro, porque a partir de 2015, então uma série de ferramentas, de instrumentos processuais criarão precedentes, e esses precedentes serão vinculantes, ou seja, existirá a obrigatoriedade de todos os membros do Poder Judiciário decidirem de acordo com o entendimento firmado nos tribunais superiores ou nos tribunais locais, tratando-se de instrumentos de formação de precedentes obrigatórios nos tribunais locais ou nos tribunais regionais, enquanto, obviamente, não seguir, né, para o Tribunal Superior e lá ter uma decisão que aí gerará uma vinculação em âmbito nacional, ou seja, para todo o território nacional. Então, veja, é uma forma diferente de nós verificarmos a aplicação da jurisprudência, a aplicação das decisões judiciais no direito brasileiro, né? Nós sabemos que existem os sistemas anglo-saxão, né, cuja principal fonte do direito é justamente as decisões judiciais, é a teoria do state decisis, ou seja, o Estado decide, e depois que o Estado decide, ninguém muda. Temos o nosso sistema que é o sistema cuja principal fonte é a norma, é a lei, né, que é o sistema romano-germânico, mas não significa dizer que esses sistemas eles não convivem entre si de forma harmônica. Na verdade, o direito americano, por exemplo, que é um exemplo de um direito norteado pelo sistema de precedentes, os Estados Unidos é um dos países que mais leis tem, visto que praticamente cada estado da federação tem o seu código de leis materiais e processuais próprias. Então, eu tenho um sistema de precedentes, onde também existe a observância do direito normatizado. E o nosso direito romano-germânico, ele também convive sem nenhum problema com a possibilidade de decisões judiciais interpretando, obviamente, a aplicação do direito às situações em concretos, vincularem a ponto de que ninguém possa, depois de decidido pelo Tribunal Superior, ninguém possa decidir em sentido contrário. Então, há uma harmonia, certo, do civil law com o common law, e nós, né, convivemos de forma harmônica, agora de uma forma interessante, distinta daquela forma que era do Código de 73. Visto que, como eu já me referi, o fato de o juiz poder, na sistemática do Código 73, aplicar o precedente existente do Tribunal Superior, se quiser, isso traz uma situação que é muito ruim, vamos dizer assim, para o sistema. Pois, o que acontece? Imagine que pessoas que vão ao judiciário, isso é muito comum de acontecer, e, na verdade, é uma situação que beira o absurdo, mas nós convivíamos com ela sem nenhum problema. Muitas vezes o absurdo se torna tão comum que nós convivemos com ele achando que é a coisa mais natural, mais banal do mundo.
Então, pessoas que têm exatamente a mesma situação vão ao judiciário e recebem do judiciário um tratamento diferente. Eu sempre gosto de dar o exemplo de uma aluna minha que um dia, dando aula sobre a questão relacionada à interpretação das normas, né, a possibilidade de um juiz interpretar de forma diferente várias normas, então ela me falou o seguinte: professor, imagine que eu trabalho numa repartição pública, exerço uma função, no birô na mesa ao lado da minha tem uma pessoa que trabalha exatamente na mesma função que eu, não tem nenhuma diferença entre o que eu faço e o que ela faz, só que no fim do mês o contra-cheque dela é 50% maior do que o meu. E sabe por quê? Ambas foram ao Poder Judiciário pleitear uma determinada gratificação. Uma gratificação lá por, não me lembro o que era, acho que era um adicional de insalubridade, algo assim. E o juiz da causa da amiga dela reconheceu, entendeu que ela tinha direito à gratificação que postulava. Já o juiz da causa dela entendeu que não. Então vejam, a mesma situação, são pessoas que exercem exatamente a mesma função, que levaram um pleito ao judiciário com, basicamente, relação de fato e relação de direito semelhante, e tiveram do judiciário a entrega do direito de forma totalmente desigual. Então, uma situação como essa ofende a isonomia. Por que ofende a isonomia? Porque pessoas iguais estão recebendo tratamento jurídico diferentes. Ofende a segurança jurídica, porque as pessoas não sabem como devem se pautar, não sabem como devem se comportar, visto que o próprio judiciário ele não encontra um ponto comum e traz também um prejuízo no tocante à previsibilidade, ou seja, eu não sei como eu devo me comportar, como é que eu vou reger a minha conduta quando no próprio judiciário existe uma divergência em relação a ela. Às vezes, eu mesmo como advogado, chega um cliente e faz uma pergunta bem simples, mais simples impossível: doutor, eu devo ou não pagar determinado tributo? E eu vou dizer, né, olha, depende. Mas depende como? Não, porque olha, o entendimento da terceira turma do STJ é no sentido de que você não deve pagar esse tributo. Mas o entendimento da primeira turma do STJ diz que você deve pagar esse tributo. E aí, doutor, eu pago ou não pago? Eu não sei, eu não tenho como responder. Por quê? Porque dentro do sistema anterior era possível conviver com essa situação absurda de pessoas que têm exatamente a mesma situação jurídica serem tratadas de forma desigual. Além de, se você parar para pensar direitinho, isso leva a uma situação, vamos dizer assim, atrativa de transformar o poder judiciário brasileiro numa verdadeira loteria. Aquilo que Eduardo Cambi chamou no artigo bem interessante de jurisprudência lotérica. Porque, olha, se você aposta num jogo em que você tem 50% de chance de ganhar, qualquer um aqui aposta, não aposta? E se eu ajuizo uma ação e eu tenho a possibilidade do juiz julgar favorável, eu tenho a possibilidade do juiz julgar contrário, então eu tenho 50% de chance de acerto. Eu vou apostar. Agora, quando esse sistema está todo travado, que após a decisão do Tribunal Superior eu não poder mais modificá-la, então ninguém vai apostar, porque a chance de êxito é zero e ninguém vai querer perder tempo ou dinheiro. Então, estou falando isso para que vocês despertem sobre a necessidade, como é interessante um sistema de precedentes vinculantes. Não que ele vai ser totalmente engessado, totalmente travado, a ponto de nunca se mudar a decisão, não é isso. E a gente vai ver aqui, através das técnicas, que é possível a superação de um precedente. Não poderia ser diferente. A lei muda, como é que um precedente com força vinculante não vai mudar? Vai mudar, mas é preciso que também nós compreendemos como isso será feito. Porque também, se mudar a todo momento, eu não vou alcançar a questão da previsibilidade de conduta. Se os próprios tribunais
por qualquer pretexto, por uma simples modificação de composição, muda o seu entendimento, as pessoas não vão saber como devem se pautar. E isso não é interessante para o sistema. Então, diante de todas essas necessidades, eu estou aqui apenas fazendo uma introdução, diante de todas essas necessidades, houve uma substancial modificação na sistemática da teoria dos precedentes no direito brasileiro. Então, a partir das ferramentas de criação de precedentes, que nós vamos ver quais são elas, né, estão previstas no Código. Então, através delas, se levará uma questão para análise do Poder Judiciário, principalmente nos tribunais superiores, com regras processuais próprias, tá certo? Que aí, por isso que aqui o estudo é em conjunto com o julgamento dos recursos repetitivos, não é? Porque ali vocês vão encontrar várias ferramentas próprias do sistema de formação de precedentes, para que os tribunais superiores possam analisar aquela determinada matéria e decidir. E aí não tem pressa em relação a isso. Embora seja estipulado um prazo razoável de 1 ano para julgamento dos leading cases, mas o tribunal vai consumir os seus esforços analisando aquela questão e, ao final, quando houver um julgamento, este julgamento ele vai gerar um precedente vinculante. E aí nem o próprio tribunal, nem nenhum órgão do Poder Judiciário poderá julgar mais contrário àquele entendimento. E isso, pelo menos do meu ponto de vista, é muito bom para o sistema, porque evita todos esses malefícios que eu já disse para vocês: tratamento desigual, a falta de previsibilidade de conduta, transformar o Poder Judiciário numa verdadeira loteria, que justiça não é brincadeira, justiça é coisa séria, e é assim que deve ser tratado. Então, o primeiro passo para que a gente compreenda a questão das inovações na teoria dos precedentes é justamente esse, ok? Então, vamos agora trabalhar com os elementos. Deixa eu ligar aqui meu celular. Trabalhar aqui com os elementos teóricos da teoria dos precedentes. Então, vejam, eu coloquei aí para vocês um conceito, né, do professor Fred Dias Júnior, que diz que, em sentido lato, o precedente é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo elemento normativo pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos. Tá? Então, esse conceito é muito interessante, muito profundo, para que vocês entendam, né, justamente a sistemática do precedente, ou seja, uma questão que vai ser levada à discussão no Poder Judiciário, que envolve, né, um autor e um réu, que vai trazer uma discussão, que vai receber do Poder Judiciário posteriormente uma solução. Aquela causa vai ser julgada, certo? E, obviamente, o julgamento diz respeito àquelas pessoas envolvidas. Só que esta decisão, e aí é que se encontra o cerne do precedente, essa decisão que julgou o caso de Caio contra Tício, certo? Desta decisão, eu vou extrair uma regra, e esta regra vai estar na ratio decidendi, ou holding, que é um dos primeiros elementos que a gente tem que entender relativos à teoria dos precedentes. Daquele julgamento eu extraio uma regra, e esta regra será obrigatoriamente, por isso que ele é vinculante, obrigatoriamente aplicada a toda vez que uma situação semelhante àquela se repetir no Poder Judiciário. Ou seja, evita-se, ou melhor, racionaliza-se o trabalho do Estado juiz. Porque também é outro problema, e aí por isso que também estamos estudando tudo em conjunto aqui, a questão das demandas repetitivas, certo? O judiciário, ele hoje é ocupado, eu creio que sem medo de errar,
apesar de ser um chutômetro, mas um chutômetro com uma certa margem, sem medo de errar, e 70% a 80% das demandas que são julgadas no Poder Judiciário brasileiro, 70% a 80% é de casos repetitivos, ou seja, é um retrabalho irracional. E a teoria dos precedentes também traz importantes ferramentas para racionalizar esse trabalho, porque não é, olha, uma questão vai chegar, vai ser analisada, amplamente discutida e julgada. E depois que eu tiver esse julgamento, então não é necessário, não é, como eu falei para vocês, racional, que toda vez que ela se repetir, tenha que novamente todos os argumentos serem enfrentados, que já foram enfrentados no caso anterior, não é, que gerou precedente, então por que tem que ser enfrentado novamente? Não tem o menor sentido isso. Então aqui também a gente observa uma importante função do precedente, ou seja, da teoria dos precedentes no direito brasileiro. Aquele caso vai ser julgado, eu falei para vocês que esse caso vai ser julgado, é a demanda de Alexandre contra o Estado, e existirá uma decisão para aquele caso, só que toda vez que aquela situação se repetir, não é, e vejam aqui também um detalhe muito importante, as demandas não precisam ser iguais, na verdade não são iguais, nenhuma demanda vai ser igual a outra, porque se a demanda for igual a outra, é outro fenômeno, litispendência ou coisa julgada, não é? O que acontece é que existirão demandas semelhantes, ou seja, hoje é Alexandre, amanhã é Pedro, depois é Joaquim, não é, que vai estar pleiteando uma tese jurídica semelhante à que foi pleiteada no caso de Alexandre. Então, se houver essa semelhança, se os elementos de fato e de direito se encaixarem na regra que é extraída da decisão que gerou o precedente, ela vai receber a mesma decisão do Poder Judiciário. E aqui vai estar também a liberdade do julgador em, quando aquela questão não for semelhante, não aplicar o precedente. Não estou engessando completamente, porque eu apenas quero racionalizar o trabalho dizendo que quando são semelhantes as questões de fato e de direito, elas terão que receber do judiciário a mesma decisão. Aí eu tenho que igualdade. Agora, quando for diferente, quando for uma situação que não está dentro daquela que foi analisada no caso que julgou o precedente, aí sim eu tenho uma situação diferente, que aí vai receber uma outra decisão. Ou seja, eu trato os desiguais, não é, de forma desigual. Então, vejam aí a coerência do sistema, né, entendendo que eu vou ter uma decisão que vai julgar a causa, certo? Que importa a Alexandre contra o Estado de Pernambuco, vamos dizer assim, mas dali, daquele julgamento, eu vou extrair regras. E aí essas regras, elas, toda vez que existir uma situação semelhante que se encaixar naquelas regras, então terá que receber a mesma decisão do Poder Judiciário. E essas regras, como eu já adiantei, elas são extraídas da ratio decidente. Tá? Então, isso é um elemento do precedente. A ratio decidente, ou holding, não é? Então vejam aí o conceito, são os fundamentos jurídicos, ou seja, é a tese jurídica que sustentam a decisão, certo? A opção hermenêutica adotada na sentença, sem a qual a decisão não teria sido proferida como foi. Então, é muito importante a gente entender isso, tá? Vejam, a ratio, ela não, deixa eu só mudar aqui o slide, pronto, ela não se confunde com os fundamentos. Lembre-se, os fundamentos da decisão. Lembre-se que toda decisão judicial ela tem um relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, não é? A parte dispositiva ela resolve o caso de Alexandre contra Tício. E nos fundamentos, na fundamentação da decisão, estarão os elementos de fato e de direito analisados pelo juiz no momento em que ele foi proferir a sua decisão. Pois bem, a ratio, ela não se confunde, como eu falei para vocês, com a fundamentação, mas ela está contida nela, certo?
ela está contida nos fundamentos que foram utilizados pelo julgador ou pelos julgadores para chegar naquela decisão, né? Naquela parte dispositiva. Mas na parte dispositiva tem um comando, tem uma ordem dada pelo julgador. Mas a ratio não vai estar na ordem. A ordem é o desfecho, é o final. A ratio vai estar contida na fundamentação, porque da fundamentação é que eu vou verificar quais foram, né, os elementos que formaram a convicção daquele julgador que levaram ele a tomar aquela decisão. Então é dessas regras analisadas, criadas, melhor dizendo, no julgamento, que eu vou trazer, que eu vou buscar, que eu vou pescar a ratio decidente. Então, como eu coloquei aí, a ratio decidente, ela extrai das circunstâncias fáticas relevantes relatadas, seja as questões de fato, a interpretação dada aos preceitos normativos naquele contexto, como um silogismo, né? E a conclusão a que se chega. Ou seja, eu analisei isso, qual é o elemento fático é esse, qual é o elemento jurídico é esse, qual é a conclusão que se chega. Disso aí eu extraio uma regra. E aí essa regra é justamente o precedente. E aí ele vai ter que ser aplicado toda vez que aquela situação se repetir. Então já estamos chegando aí aos 30 minutos, vou dar uma paradinha para continuar na aula 2, ainda sobre os elementos normativos, ou melhor, os elementos da teoria dos precedentes.